Boa noite. Se você já quer abrir a sua Bíblia, já que não tem mais projeção, você pode abrir a sua Bíblia em João capítulo 7, no versículo 45. Enquanto isso, vamos fazer uma oração. Pai, muito obrigado por poder te adorar, por poder cantar canções que te agradam, quando louvamos com todo o nosso coração. Obrigado por poder ofertar ao Senhor. Isso é um privilégio enorme. O Senhor não precisaria das nossas ofertas para fazer qualquer transformação nesse mundo, em qualquer coração, mas o Senhor nos permite participar. Pai, obrigado também por poder ler a sua palavra e poder ter nossos corações transformados. Isso também é um culto ao Senhor. Quando estamos diante de Ti com os corações abertos e humildes para mudar o que for necessário em nós, para que possamos ter alguma conexão com o Senhor, para que possamos estar totalmente entregues à sua missão e ao seu serviço, sabendo que o Senhor é soberano e todo-poderoso. Obrigado, oramos em nome de Jesus. Amém. Vou começar a iniciar meu cronômetro aqui. Vocês ouviram as notícias essa semana? Tem uma notícia que me chamou a atenção, lá de Carapicuíba. Alguns aqui são de Carapicuíba, e lá um médico deu um óbito, atestou um óbito para um bebê de 5 meses, recém-prematuro, né? Nasceu prematuro, recém-nascido, e o motorista da funerária, quando estava levando esse bebê para a necrópsia, ele vê que o bebê tem uma cor de que está vivo. Ele falou, não, esse bebê está vivo, ele não está morto. E voltou para o hospital, e lá se constatou que realmente a criança estava viva. E internaram a criança novamente. Os pais não tinham duvidado da morte da criança, então tomaram aquele susto. E você tenta imaginar o que a população está falando sobre esse médico que atestou esse óbito. Se aparecer na rua, o que a população faz? Não? Eles estão gritando, falando assim, olha, tem que demitir esse médico urgente desse hospital. Tem que caçar a licença dele. Não pode atuar como médico. Mas aí o que me chamou a atenção foi a declaração do delegado do caso, que disse assim, houve a reclamação depois que se constatou que tudo estava errado. Ficou todo mundo chocado. É escandaloso, mas não cabe a nós dizer se houve erro. Vamos investigar. O que me chamou a atenção é que a população realmente, ela vai querer fazer a justiça, vai querer atirar pedra no médico já, mas o delegado teve uma declaração ponderada, vamos dizer assim. Isso é muito difícil da gente encontrar. Já malharam pessoas de maneira equivocada nas ruas, né? Vocês já viram esses noticiários. E é muito difícil isso acontecer. É mais fácil encontrar os que querem apedrejar. E hoje nós vamos ler essa passagem da mulher adúltera, conhecida por quando Jesus fala, quem não tiver pecados, atire a primeira pedra. Há uma situação em que houve muita compaixão. Nessa situação, nessa passagem que nós vamos ler, não sei se na sua Bíblia, aí no finalzinho está escrito, que ela não aparece nos mais antigos manuscritos. E de verdade, a gente não tem certeza se essa passagem estava no Evangelho original de João, mas ela é tão a cara de Jesus, ela é tanto o coração de Jesus, que ela não poderia faltar no Evangelho, não é? Eu imagino que se João estivesse lançando o Evangelho dele hoje, seria como aquele negócio, nós queremos o lançamento na livraria, na Mega Store, né, com um coquetel, com noite de autógrafos. E João falaria, não, isso é muito orgulho, eu não vou fazer isso. Talvez eu possa tirar uma selfie. Eu ia querer tirar uma selfie com João. Mas ele estaria falando, não, toda a glória seja dada a Deus. Mas no final, brincadeiras à parte, João resolveu colocar, ou alguém, a teoria mais aceita é que essa passagem foi passando de boca em boca depois do Evangelho de João, né?
Como se alguém tivesse falado assim: João, você não colocou aquela passagem da mulher adúltera? Tem que colocar, ela é incrível. Mas o mais correto a se pensar é que as pessoas foram passando isso, de boca em boca. Até que alguém falou: não dá para escrever um livro à parte sobre isso, então vamos incluir no Evangelho de João. A gente não sabe, mas certo é que os teólogos não questionam a veracidade dessa passagem. Ela tem todos os indícios de que ocorreu. Ela tem o coração e a alma de Jesus. Vamos ler então? João capítulo 7, vamos começar no versículo 45. Finalmente, os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, os quais lhes perguntaram: por que vocês não o trouxeram? E aí os guardas responderam: ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala, declararam os guardas. Será que vocês também foram enganados? Perguntaram os fariseus. Por acaso alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele? Não, mas essa ralé, que nada entende da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que antes tinha procurado Jesus, perguntou-lhes: a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo, para saber o que ele está fazendo? Eles responderam: você também é da Galileia? Verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta. Então, cada um foi para a sua casa. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Esse evento ocorreu uma semana antes da morte de Jesus. E o que estava acontecendo era que os fariseus já estavam por aqui com Jesus. Não aguentavam mais tanto impacto na vida das pessoas. Tanto que Jesus tinha meio que ido para a festa das cabanas, meio que às escondidas. Ele falava: olha, ainda não é o meu tempo, ainda não é chegado o tempo. Algumas passagens antes você vê isso repetidas vezes. Jesus sabia que não era o tempo dele ainda chegado. Mas vocês conseguem perceber nesse trecho que nós lemos a raiva dos fariseus? Como eles estavam dispostos a condenar Jesus. Ele tinha mandado os guardas. Cada um que se simpatizasse com Jesus ou que demonstrasse algo a favor a ele, eles vinham com palavras fortes, não? Os guardas que não tinham prendido ele chegou e falou: será que vocês também foram enganados? Para Nicodemos, que fez uma pergunta: vocês vão condenar sem ouvir? Eles falaram: por acaso você também é da Galileia? Parece que cada um que tentava defender Jesus, havia algo forte dos fariseus contra eles, contra essas pessoas. Pergunta: por acaso alguma autoridade creu nele? Eu quero saber, vamos atrás. Dá para perceber a tensão do momento, a tensão da sociedade ali. Pessoas estavam percebendo quem era Jesus, estavam inclinadas a seguir Jesus.
Mas os fariseus não, afundados no seu orgulho religioso, nas regras que deviam seguir, não viam nada à frente, não percebiam o impacto que Jesus estava causando, como era verdadeiro. Eles falavam, esse povo sem conhecimento, essa ralé. Engraçado, né? Essa ralé. Sabe, resolveram, não basta, vamos armar para Jesus, vamos armar uma armadilha. E por que essa situação era uma armadilha para Jesus? Eles trouxeram uma mulher, pega em adultério e falaram, e aí, o que fazemos? A lei diz que precisamos apedrejá-la. Por um lado, se Jesus dissesse que não era para apedrejar a mulher, para mostrar compaixão, ele seria acusado de, você então não segue a lei de Moisés. Ele ficaria desmoralizado entre o povo judeu. Você não segue Moisés, você não obedece à lei. Então, por outro lado, se Jesus falasse, sim, vamos apedrejar essa mulher, vamos executar, Jesus também estaria em maus lençóis, porque a lei romana dizia que os judeus eram proibidos de levar a cabo uma execução, de fazer uma execução. Isso era prerrogativa dos romanos, né? Que dominavam os judeus na época. Só quem podia fazer a execução eram os romanos. E aí você sabe, se algum judeu faz a execução, vão acusá-lo de revolucionário, desobediente a César. Você desobedeceu ao imperador. Ele seria preso. E além disso, tem o fato de que ele pregava o amor. Pregava que se alguém te desse um tapa, você deveria virar outra face, não é? Como que esse homem que prega o amor está então falando para apedrejar essa mulher sem compaixão nenhuma? Então Jesus estava numa encruzilhada. Eles tinham armado uma arapuca certeira, imaginando que Jesus não teria como escapar. Essa mensagem ela pode parecer tão distante de nós, né? Mas ela é tão próxima, porque nós podemos nos identificar com as personagens dessa história. Não é verdade? Quantas vezes nós temos que tomar decisões difíceis na vida e ficamos entre a cruz e a espada. Quando eu leio passagens como essa, eu fico perguntando, quem sou eu nessa história? Com quem que eu me identifico? Né? Quem é você nessa história? Com quem você se identifica? Podemos pensar primeiro nos guardas. Não é? Eles estavam sentindo o impacto da palavra de Jesus. Dá para ver isso no que eles falaram. Né? Quando eles voltaram e não... Imagina, eles tinham a ordem de prender Jesus. E eles ouvem Jesus falar e voltam falando, nós não podemos prendê-lo. Ninguém falou como esse homem tem falado. Você consegue ver o brilho nos olhos desses guardas falando para os fariseus, querendo convencê-los de que não era para fazer isso. Só que os fariseus queriam prender. A minha dúvida é, será que algum desses guardas se tornou um discípulo? Porque aqui não falou. Mas será que algum deles se tornou discípulo? Para isso, eles teriam muito provavelmente ter que abdicar do seu emprego. Não é? Porque os fariseus não iam mais querer ele como guarda. Eles estavam desobedecendo a ordem. Talvez alguns tenham sido demitidos, principalmente esse, o chefe desses guardas, que falou, olha, ninguém fala como ele. Quantas vezes nós ficamos nessa situação? Quando nós sentimos o impacto da mensagem de Jesus. Quando estamos conhecendo a Bíblia. Talvez alguns aqui estão estudando a Bíblia agora. Primeira vez alguém tem mostrado, você tem descoberto Jesus. As coisas que ele fez, as coisas que ele falou. E quando nós começamos a nos comprometer, existem aqueles que nos dominam. Aqueles que... nossos pais, nossos amigos na escola, para aqueles que são jovens, a opinião pública, talvez o seu marido, talvez a sua esposa, começa a falar, não, você não deve fazer isso.
não, você não deve ir. O que você faz nessa hora? Começamos a ouvir coisas como, tudo bem, mas você não precisa ser tão radical. Você está ficando maluco? E aí você vê Jesus sendo radical mesmo, né? Jesus era radical. Um homem queria seguir Jesus, mas o pai dele tinha morrido e ele falou, deixe que os mortos enterrem seus mortos, você vem comigo a anunciar o reino de Deus. Se seu olho faz você pecar, arranca, joga fora. Melhor entrar no céu com o olho só do que ter os dois e ir para o inferno. Você vê o radicalismo de Jesus na mensagem dele? Sim, é radical. O jovem rico falou, já faço tudo. O que mais eu preciso fazer? Vende tudo que você tem, dá o dinheiro aos pobres, vem e me segue. Ué, onde nós ouvimos essa mensagem? Onde? Se alguém fala isso hoje, você quer fazer parte dessa igreja, vai, vende sua casa, vende seu carro, tudo, e aí você pode vir. Não é radical, para esse homem era isso que ele precisava. Jesus falou, se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo. Carregue cada dia a sua cruz e me acompanhe. Sem dúvida que Jesus era radical. Mas talvez você esteja ouvindo, não precisa tanto. Eu ouvi isso quando eu estudei a Bíblia. Me chamaram de louco. Falaram, não, você já é um bom cristão. Só porque eu era um religioso, que frequentava a igreja. Todo domingo. Mas cheio de pecado, não arrependido. E sabem, sim, Jesus é radical, mas a gente tem que entender uma coisa. O pecado também é radical. Então, não fique bravo porque Jesus é radical. Escolher por não seguir Jesus e continuar no pecado também é radical. As consequências desses pecados são radicais. E nós vemos isso todos os dias. Com a taxa de divórcio. A gente vê isso todos os dias com os abortos. A gente vê isso com doenças sexualmente transmissíveis. A gente vê isso com as pessoas que destroem suas vidas nas drogas, no álcool. Todo dia a gente vê isso nas nossas famílias. O pecado destruindo nossas vidas e nossas famílias. Sim, Jesus é radical porque é necessário algo radical para combater o pecado que é radical. E com as consequências do pecado, que são radicais. Se você serve ao dinheiro, se você serve à imoralidade, se você tem servido à pornografia, as consequências vão ser radicais. E a mensagem de Jesus é: venha ser radicalmente feliz comigo. Sabe, nós podemos também nos assemelhar com esses fariseus. Pensar que não temos pecados. Não, agora eu sigo a lei de Deus. Eu sigo a Bíblia. Eu vou à igreja. E ai daquele que não seguir a mensagem do meu lado. Eu falo. Não? É bem mais difícil a gente admitir que a gente é fariseu, mas se pensarmos bem, quantas vezes nós não somos pegos estando muito mais apegado às regrinhas, à lei de Deus mesmo, e falando com outros sem misericórdia, sem compaixão. Ficamos hipersensíveis quando alguém peca ao nosso redor e queremos já fazer justiça. Ter uma conversa. Vou ter uma conversa com o seu marido. A mulher vem falar do marido, o marido vem falar da mulher. Não, vamos lá. Eu vou lá. Preciso falar com ele. Não que esteja errado, sim. Precisamos falar, mas com compaixão. Como Jesus falaria. Sabe, nós não precisamos tentar esconder nossos pecados. Esses fariseus estavam fazendo tudo isso como se eles não tivessem pecados. E a maneira de não ser fariseu é a gente reconhecer, sim,
nós temos pecados, mas nós queremos lidar com eles. Queremos ajuda para nos livrar dos nossos pecados. Sim, por causa disso eu quero reconhecer no meu próximo que ele tem necessidade de ajuda e eu estou aqui para ajudá-lo, não para condená-lo. Sabe, os fariseus não tinham esse espírito. Eles só queriam tacar pedras. Eles queriam pegar cada um em contradição. Mas Nicodemos estava no meio deles e era um fariseu. E isso é o que me anima nessa passagem. Nicodemos é a prova de que nós não precisamos ficar tão presos às regras religiosas. Ele, sendo um fariseu, tão convicto na lei, ele foi procurar Jesus de madrugada no início do Evangelho. Aqui ele estava vendo que havia algo em Jesus. No final do Evangelho de João, ele aparece no relato da morte de Jesus, embalsamando o corpo de Jesus, com uma quantidade de perfume que era compatível com o enterro de um rei. Me parece que Nicodemos seguiu Jesus, ou deu a honra que ele merecia. Nós podemos seguir ele. Podemos ser exemplo como ele. Tirar as rédeas do farisaísmo e seguir Jesus. Sabe, outra personagem, e talvez a que mais chame a atenção nessa passagem, a que eu quero concentrar é na mulher. Porque afinal de contas, a mulher não fala nada aqui, quase nada na passagem. Tinha cometido um grande pecado. E, eventualmente, cada um de nós vai cometer pecados horríveis em nossas vidas. Ela foi pega em flagrante. Você já foi pego em flagrante? Eu já. Meu irmão já me pegou em flagrante. Adriano. Mas não ri não, porque eu também já peguei você. Minha mãe certamente enxergou muitos dos meus pecados. Ela disse que não. Ela disse que eu era um filho maravilhoso. Se você for conversar com ela, ela fala que não. Mas eu sei que ela enxergou alguns pecados. Minha esposa vê meus pecados quase que diariamente. A gente vive no mesmo teto. Então ela vê os meus pecados. Minhas filhas também me flagram. A gente controla o tempo delas no celular, nos aplicativos, lá nos eletrônicos. Porque a gente tem que fazer isso, né, pais? Tem que fazer. Só que eu também gosto de jogar. E teve um dia que eu, depois do horário que já não podia mais, gosto de jogar xadrez, War Online. Bom, mas eu estava lá e aí minha filha abriu a porta e viu. Nada de misericórdia. Mãe! Adivinha o que o papai está fazendo? Jogando! Aqui na festa do Havaí que nós tivemos, eu dancei, né? Me doei, conversei com as pessoas que estavam nos visitando, tal. Aí num minutinho lá eu sentei só para fazer um movimento no meu joguinho. Lá estava o Vitor, o pior fariseu da minha igreja em casa. Tirou uma foto eu jogando e mandou no WhatsApp do grupo da igreja em casa, falando assim: pode isso, Arnaldo? Minha esposa, que não tinha vindo porque estava trabalhando em casa. Sim, sábado à noite ela estava trabalhando, é verdade. Pelo menos ela disse que estava. Recebeu aquele negócio: nossa, numa festa ele está jogando. Foi em um minutinho. Ontem lá na igreja em casa, lá estava o Vitor de novo, tirando foto de um pecado de um outro irmão lá. E postou no grupo. Mas todo mundo já foi pego em flagrante, né? Levanta a mão aquele que nunca foi pego em flagrante. Atire a primeira pedra. Mas por menor que pareça nosso pecado, quando ele é descoberto por uma pessoa só, quando então ele é exposto, mais pessoas ficam sabendo. Não é horrível? Tenta imaginar como essa mulher estava se sentindo. Esses fariseus pegaram ela e a colocaram em pé diante de todos.
No versículo 3 fala isso. Eles a obrigaram a ficar de pé na frente de todos. Imaginem o grau de exposição dessa mulher, que ela foi submetida. Primeiro, as mulheres, elas não podiam entrar no templo. Havia um lugar específico para as mulheres no templo, que era o átrio das mulheres. Então, você imagina esses fariseus entrando com as mulheres num lugar em que mulheres não poderiam estar. Os olhares já foram para ela. Se concentraram nela. Em segundo lugar, ela vinha cercada de homens que talvez estivessem usando algum grau de violência para levar. Porque se ela estava sendo presa, ela sabia que ela podia ser apedrejada. Então, se não segurassem bem, ela poderia sair correndo. Então, eles deviam estar segurando bem firme, talvez usando alguma violência ou força física para conduzi-la. E isso já gera um tumulto, que chama a atenção dos curiosos, que começam a seguir. E aquilo vai ganhando corpo, um monte de gente olhando e seguindo. Por fim, muito provavelmente, ela não estava de toda vestida. Ela tinha acabado de ser pega no ato de adultério. Pode ser que eles pediram para ela se vestir, mas pode ser que ela estivesse com, pelo menos, pouca roupa. E, além dos olhares de desprezo, de raiva, talvez alguns olhares de cobiça para ela. Eu pesquisei algumas pinturas sobre essa passagem, artistas que pintaram, retrataram essa passagem para ver se eles pensaram exatamente como eu. Tem aí para a gente colocar as imagens, Renata? Essa é uma. Conseguiu ver as outras ou só essa? Então, essa aparece o ombro. Pode passando. Pode passar. Sempre alguma parte do corpo aparece. Pode passar mais rápido, são muitas, né? Enquanto vocês veem aí, a maior parte das imagens tem alguma parte do corpo aparecendo, a perna, o ombro. Encontrei uma até que apareceu o seio. Provavelmente foi mais ou menos isso mesmo que aconteceu. A mulher não estava totalmente vestida. Ela passou por grande constrangimento. Falar sobre os nossos pecados, confessá-los, pedir ajuda para outras pessoas, tudo isso pode nos amedrontar. Ela estava morrendo de medo ali, de tudo que poderia acontecer com ela. Você tem medo de ficar exposto? De confessar um pecado e de repente a coisa tomar uma outra proporção? E sem dúvida, nós devemos ter respeito para que isso nunca aconteça entre nós. Mas nós devemos buscar ajuda, expor o que há dentro de nós, para alguém que possa nos ajudar. Esse medo nos atrapalha muito espiritualmente, nos atrapalha de crescer espiritualmente. Para alguns esse medo está te atrapalhando a se tornar um cristão, porque vai chegar um momento em que você vai ter que falar de coisas da sua vida que você nunca falou para ninguém. Mas é necessário um grau de exposição para que você possa ser curado, para encontrar a compaixão de Cristo, para encontrar o perdão. Alguns podem achar que erraram feio e se afastaram de Deus, ou têm cometido pecados horríveis, e têm medo de voltar e confessar. Será que vão falar de mim? É hora de procurar alguém da sua confiança e expor. Vão te perdoar. Eu espero, depois dessa pregação, eu espero. Outros estão estagnados na fé, porque também não conseguem buscar ajuda. Não querem se envolver numa parceria de discipulado, com medo de coisas do passado. Olha, coragem. Olha o que aconteceu com essa mulher. Ninguém está livre de ter pecados e só acusar você e atirar pedras em você. É hora de ficarmos diante de Jesus. O homem que estava cometendo adultério com ela não foi levado. A princípio ele pode ter pensado, me safei. Mas ele vai continuar sendo um adúltero.
não teve a chance de mudar a sua vida. Essa mulher, por ter sido exposta, pelo menos ela teve a chance de estar cara a cara com Jesus. Ela teve a chance de receber o seu perdão, o seu amor, de ter uma lição maravilhosa na sua vida. Eu gosto de pensar que essa passagem foi um ponto de virada na vida dela. A chance que ela precisava para recomeçar, a chance que ela precisava para não ser mais uma mulher adúltera. Finalmente nós temos Jesus como alguém que nós queremos nos identificar. Talvez a maioria já está, é com ele que eu me identifico. Eu me identifico com Jesus. Tomara que nós possamos ser cada vez mais parecidos com Jesus e menos parecidos com a mulher, com o fariseu, com os guardas. E Jesus é incrível, no versículo 6, diz que Jesus se inclinou e começou a escrever no chão, não é? Quando eles vieram e falaram, vamos apedrejar essa mulher, o que Jesus fez? Começou a escrever no chão. Muitos têm se ocupado tentando imaginar o que Jesus estava escrevendo no chão. Então, alguns teólogos dizem que Jesus começou a escrever os pecados, não sei se teólogos, mas alguns têm pensado, Jesus começou a escrever os pecados daqueles fariseus ali. Alguns falaram, não, ele começou a escrever leis que iam contra o que os fariseus estavam fazendo, tentando fazer, né? Mas sabe o que Jesus estava escrevendo ali? Sabe? Também não sei. Porque mais importante, na verdade ninguém sabe o que Jesus escreveu lá. Mas mais importante saber o que ele escreveu lá é tentar entender por que ele tomou essa decisão. Porque se fosse importante o que Jesus escreveu lá, João teria falado aqui, né? Mas não tem. O importante é por quê. E aí sim a gente pode tentar compreender o porquê Jesus escreveu no chão. Em primeiro lugar, eu acredito que ele queria mudar o foco. Tenta imaginar, como eu falei, tudo que essa mulher estava passando, todos os olhares voltados para ela, olhares de diversos tipos. E quando Jesus começa a escrever no chão, todo mundo começa a olhar para Jesus. O que ele vai falar? Imagina o alívio que foi para essa mulher, ver que os olhares que estavam direcionados para ela se voltaram para Jesus. Jesus acaba se demorando para falar, também para que pudesse dar esse alívio para ela. Em segundo lugar, eu acredito que ele queria que os ânimos se acalmassem, que os fariseus pudessem pensar nos seus próprios pecados. Sabe, quando as coisas acontecem entre nós, irmãos, se a gente é muito rápido em buscar fazer justiça, se a gente não ora, se a gente não busca muitos conselhos, a gente corre um risco grande de cometer injustiças. Jesus está dando tempo para mostrar para nós que nós precisamos ser sábios, olhar para nós mesmos, antes de falar do pecado do outro, lembrar quem nós somos, enxergar o nosso próprio pecado. Certamente Jesus já sabia o que ele ia responder, mas ele quis dar tempo para que todos refletissem. E aí finalmente ele dá a resposta, não? A famosa frase: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ao dizer isso, Jesus consegue fazer com que os acusadores refletissem na sua própria vida. Como não admirar a sabedoria de Jesus aqui, não? A paciência dele, o amor, a compaixão, o respeito de Jesus, em relação também aos próprios fariseus. Sabe, Jesus poderia já se levantar e falar do pecado de cada um ali. Fala, o que vocês estão falando? Você também é adúltero. Para um. Eu vi você cobiçando aquela outra mulher. E se seu olho faz, se você cobiça, você já está adulterando no seu coração, ele poderia falar. Não? Você é um avarento. Você é um orgulhoso.
Ele poderia falar dos pecados de cada um ali. Mas ele não faz isso. Ele pede para que eles reflitam na sua própria vida. A palavra respeito, ela é formada de duas palavras no latim. Ela é do latim. Respeitar, que é que significa de novo, né? Fazer novamente. E specere, que é olhar. Olhar de novo. Specere, daí que vem a palavra espelho, espectador, espectro, ou seja, olhar. Então, respeito é olhar de novo. Sabe, quando você quer respeitar alguém, você considera olhar a situação novamente. Você quer olhar para essa pessoa de novo, não tirar conclusões precipitadas. O oposto de julgar precipitadamente é tenha respeito. Respeitar é você pensar mais uma vez. É um sentimento que afeta todos os nossos relacionamentos. Há pessoas que nós respeitamos naturalmente, mas outras não. Engraçado, eu mudei recentemente de local de trabalho. E toda manhã 2 mulheres vão lá fazer a limpeza no laboratório. Que geralmente fica no cantinho delas, não se comunica com os outros analistas lá do laboratório que eu trabalho. E eu perguntei o nome das 2. Qual é o seu nome? Tal, quanto tempo você trabalha? Coisa comum. Uma delas veio me falar depois que a outra se emocionou só porque eu perguntei o nome dela. As pessoas que geralmente não recebem muito respeito se sentem respeitadas porque alguém olhou para elas. Minha esposa lembrou também uma situação que alguém veio pedir algo no carro e eu não tinha nada para dar, mas eu abri o vidro e falei, eu não tenho nada. E o rapaz falou assim, tudo bem, mas muito obrigado pelo seu sorriso. E ela disse que ela chorou quando isso aconteceu. Porque nós temos que respeitar, olhar para o outro com amor. Se a gente mudar o foco, a gente vai conseguir respeitar qualquer pessoa, lembrando que nós temos muitos pecados. Por outro lado, eu não estou falando que nós devemos ser coniventes com os pecados, porque Jesus também não o foi. Não? Depois que Jesus falou tudo isso para essa mulher, aconteceu tudo isso, eles foram embora, Jesus fala, ele oferece o seu amor e fala, ninguém te condenou? Ela, não, Senhor. Ele falou, eu também não te condeno. Como quem diz, ele não está salvando ela, a gente não sabe o desdobrar da história, mas ele estava falando, eu não vou te matar, né? Eu não te condeno à morte, mas vá e não peques mais. O que ele falou para um outro paralítico que ele curou em João 5,14, ele falou algo semelhante. Ele falou, agora que você está curado, abandone sua vida de pecado para que algo pior não te aconteça. Há várias passagens em que Jesus está lá ajudando, mas fala, mas agora me siga. Agora pare de pecar. Sim, temos que ter respeito entre nós, irmãos, mas também temos que dar direções e ajudar cada um a viver de acordo com o que Deus tem falado. Sabe, Jesus nos respeita, nos ama profundamente, Ele quer que nós nos arrependamos do nosso pecado. Meu desejo, após estudar essa passagem, é que nós possamos tomar essas decisões. Se hoje nós vemos que nós admiramos Cristo, mas não temos tomado decisões, que nós tomemos as decisões de que nada mais nos escravize. Nem pessoas, nem opinião de pessoas, nem o pecado que se agarra firmemente em nós. Os que se veem presos a regras e a doutrinas, é um bom fariseu, é hora, irmãos, de termos mais compaixão, de irmos aos pés de Jesus, aprender dele como ajudar os nossos irmãos.
Os que têm tido seus pecados expostos e têm sofrido feridas por isso, é hora de entender que, tá bom, eu fui exposto, agora é hora de mudar. Que bom, porque se tivesse sido como o homem que não foi exposto e não teve a oportunidade de mudar, pelo menos erraram comigo, mas pelo menos eu tenho agora a chance de dar uma virada na minha vida. Sabe, os que andam com bolsos cheios de pedras, larguemos as pedras. Vamos olhar para os nossos corações, buscar a ajuda necessária de Deus para sermos como Jesus. Que levemos a sério a mensagem, que possamos ter perdão em nossos corações, que possamos sair daqui decididos a não ser mais dominado pelo pecado. E se pecar, buscar ajuda na parceria de discipulado, buscar ajuda com os irmãos próximos, para nos arrependermos e estarmos com Deus. Obrigado. Vamos ter alguns avisos agora. Como vocês sabem, no domingo, no feriado passado, os solteiros tiveram